Tudo começou de forma inocente, quase banal, em uma casa simples de Los Angeles, em 2018. O sol entrava pelas cortinas brancas do quarto infantil e o riso de uma menina de 4 anos enchia o ambiente. Seu nome era Emma, um nome comum, uma vida comum. Até o dia em que, de repente, ela parou de brincar, olhou para o espelho e disse, com uma voz que não parecia pertencer a uma criança: "Eu já fui famosa. Eu fui Marilyn." A mãe, Grace, riu, achando que era mais uma das imaginações da filha. Mas o olhar fixo e sereno da menina a fez parar. A pequena Emma continuou. As luzes eram muito fortes. As pessoas me chamavam de estrela, mas eu só queria dormir. Grace sentiu o corpo gelar. Não havia como Emma conhecer aquelas palavras, nem o nome Marilyn. A menina nunca assistira filmes antigos, nem ouvira falar da atriz, mas o tom com que pronunciou aquele nome carregava uma estranha familiaridade, quase melancólica. Nos dias que seguiram, o comportamento de Emma começou a mudar. Ela se tornara mais introspectiva, às vezes triste sem motivo. Pedia para dormir com a luz acesa, dizendo que não queria que as pessoas entrassem no quarto de novo. Certa manhã, enquanto brincava com bonecas, Emma disse casualmente: "O vestido branco era pesado. Ele subia com o vento. Todo mundo riu, mas eu não queria que rissem." Grace ficou paralisada. Perguntou o que ela queria dizer e a menina respondeu: "Eu estava cansada de ser bonita. Eu só queria ser feliz." Naquela noite, Grace contou ao marido, que tentou tranquilizá-la. "É só coincidência. Crianças têm imaginação fértil." Mas a inquietação cresceu quando, no dia seguinte, Emma apontou para uma foto antiga em um livro de cinema que havia na estante. Uma imagem de Marilyn Monroe. "Sou eu, mamãe." A mãe sorriu nervosa. "Você acha que se parece com ela?" Emma balançou a cabeça. "Não, eu sou ela. Essa foto foi tirada no estúdio, quando o Sr. Green estava gritando porque eu estava atrasada." Grace nunca ouvira falar de um Sr. Green, mas dias depois, pesquisando, descobriu que Milton Green fora um dos fotógrafos mais próximos de Marilyn e que as fotos mais icônicas da atriz, de fato, haviam sido feitas por ele. A coincidência se tornou impossível de ignorar. Com o passar das semanas, Emma começou a revelar detalhes ainda mais perturbadores. Falava sobre a Casa Branca de lençóis frios, sobre pílulas que faziam dormir e sobre o homem que prometeu voltar, mas nunca voltou. Dizia ter medo de camas com telefones ao lado. Grace tentava não demonstrar medo, mas à noite chorava em silêncio. As palavras da filha pareciam fragmentos de uma vida que ela não viveu, lembranças que não podiam pertencer a uma criança. Em um jantar de família, Emma surpreendeu a todos quando, ao ver uma reportagem antiga sobre Hollywood, disse com naturalidade: "Eu morri sozinha." O silêncio que se seguiu foi quase físico. A partir daquele dia, o comportamento da menina começou a se tornar foco de atenção. Psicólogos foram consultados. Nenhum diagnóstico. Hipnose não recomendada para a idade. Tudo parecia sem explicação. Certa noite, enquanto assistiam a um documentário sobre o cinema dos anos 50, Emma se aproximou da TV e, com os olhos marejados, tocou a tela quando apareceu a imagem de Joe DiMaggio. "Ele me levou flores. Ele chorou quando eu fui embora." Grace desligou a TV. O coração acelerado. Como uma criança de 4 anos poderia saber que Joe DiMaggio visitava o túmulo de Marilyn toda semana após sua morte? Nos dias seguintes, o ar da casa parecia mais denso. Emma acordava dizendo que sonhara com quartos brancos e câmeras. Certa madrugada, Grace ouviu a voz da filha no quarto. "Eu não queria ir embora, mas eles me deixaram sozinha." A mãe entrou, assustada, e viu a menina sentada na cama, olhando para o vazio. "Quem te deixou sozinha, meu amor?" "Eles...
Os homens de terno. Eles disseram que eu devia descansar, mas era mentira. Grace não conseguiu dormir naquela noite. As palavras ecoavam em sua mente, lembrando o mistério que até hoje envolve a morte da atriz. Suicídio? Overdose? Ou algo mais sombrio? A partir daquele momento, ela entendeu que não estava diante de um jogo de imaginação. Algo dentro de Emma despertava. Algo que atravessava o tempo, a carne e a lógica. E por alguma razão que ela ainda não compreendia, parecia ter voltado para revelar o que nunca pôde ser dito. As semanas seguintes foram marcadas por uma inquietação silenciosa. A casa de Grace parecia diferente. O ar mais pesado, o silêncio mais profundo. Emma, a menina alegre de antes, agora carregava uma maturidade que não combinava com sua idade. Seus olhos pareciam ver além das paredes, como se observassem lembranças de um tempo que só ela reconhecia. Certa manhã, Grace a encontrou sentada diante do espelho, brincando com um batom vermelho. A menina passava o cosmético nos lábios com precisão estranha, sem nunca ter aprendido a fazer aquilo. De onde você tirou isso, Emma? Eu sempre usei vermelho. Ele dizia que combinava com a minha tristeza. Quem dizia isso? O presidente. Grace congelou. O presidente? Repetiu com a voz trêmula. Emma apenas assentiu. Ele prometeu que eu nunca estaria sozinha. Mas depois eles vieram. Enquanto isso, Emma continuava a revelar fragmentos de lembranças. Dizia que os homens de terno voltaram pouco antes de ela adormecer para sempre. Às vezes desenhava símbolos estranhos, triângulos, olhos e uma estrela cercada por fios. Quando questionada, respondia apenas: eles disseram que eu era o reflexo, mas ninguém quer ver o espelho. Essas frases deixavam Grace inquieta. Pareciam carregadas de significados que escapavam à compreensão. Harris, intrigado, enviou o material para uma equipe de psicólogos infantis, mas o parecer foi inconclusivo. Não há sinais de delírio ou influência externa. A criança demonstra convicção real de suas lembranças. As notícias começaram a se espalhar discretamente em fóruns online de pesquisa espiritual. O caso chegou a um documentarista independente, Marcus Lowell, que procurou Grace, oferecendo-se para gravar um pequeno especial sobre o fenômeno da reencarnação. Ela relutou, mas acabou aceitando, com a condição de preservar a identidade da filha. Durante as filmagens, um episódio chamou a atenção. Marcus perguntou: Emma, o que você mais sente falta? Ela respondeu sem hesitar: de cantar sozinha, quando ninguém estava olhando, e do meu caderno preto. Que caderno? Aquele onde eu escrevia a verdade. Eles o levaram. Após a gravação, Marcus pesquisou em arquivos e descobriu um detalhe obscuro. Durante a perícia na casa de Marilyn, um pequeno diário desapareceu. Um caderno de capa preta, citado em relatórios, mas nunca encontrado. Quando contou isso a Harris, o pesquisador ficou em choque. Ela não poderia saber disso. Esse detalhe está em documentos lacrados desde 1963. Grace começou a sentir medo, não mais do que da filha, mas do que ela carregava. As manifestações se intensificaram. Emma passou a falar dormindo, dizendo frases em tom grave que não soavam infantis. Em uma das gravações noturnas, Harris ouviu uma voz dizer: eles entraram sem bater. Eu pedi ajuda. O telefone estava na mão. O pesquisador notou algo inquietante. A frequência da voz mudava levemente durante as falas, aproximando-se do timbre adulto feminino. Certa noite, Grace acordou com o som de passos no corredor. Ao se levantar, viu Emma parada diante da janela, olhando para o céu. Mamãe, você sabia que as estrelas não caem? Elas apenas fingem que dormem. Por que está dizendo isso? Porque é assim que eles me acham. Quando eu apago, eles voltam. O medo tomou conta da casa. No dia seguinte, uma carta anônima chegou ao endereço de Harris. O envelope não tinha remetente, apenas uma frase datilografada. O caso Monroe.
é assunto encerrado. Parem de abrir portas que foram seladas. O pesquisador levou a carta à polícia, mas nada foi feito. Enquanto isso, Emma começou a desenhar símbolos diferentes. Agora, números. Em um deles, o número 1962 aparecia ao lado de um código, 847. Ninguém entendeu. Semanas depois, Harris encontrou nos registros da perícia a menção de uma caixa de evidências desaparecida, rotulada justamente com o código 847-MM. Nada mais parecia coincidência. Mas a dúvida permanecia. Seria Emma uma reencarnação? Uma portadora de memórias coletivas? Ou um canal de algo que transcende o entendimento humano? Grace já não procurava respostas. Ela apenas observava a filha e temia o momento em que as lembranças deixassem de ser apenas ecos e se tornassem novamente realidade. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Emma se levantou da cama e caminhou até o espelho do quarto. Tocou o vidro com a ponta dos dedos e sussurrou: "A verdade não morreu comigo." E por um instante, o reflexo pareceu sorrir. Era uma tarde chuvosa quando tudo começou a mudar. O vento soprava pelas janelas e o cheiro de terra molhada invadia a casa. Grace tentava se distrair lavando a louça, mas o silêncio no quarto da filha a fez parar. Chamou o nome de Emma 2 vezes. Nenhuma resposta. Ao abrir a porta, viu a menina sentada no chão com um gravador portátil nas mãos. "Onde conseguiu isso?" perguntou assustada. Ele me pediu para gravar, mamãe. Disse que é para lembrar." O gravador era antigo, com fita magnética. Grace jurava nunca tê-lo visto antes. A menina apertou o botão e uma voz rouca, feminina, ecoou no quarto. "Eles mentiram. Eu não dormi. Eu vi as sombras na porta." O sangue de Grace gelou. Emma observava com naturalidade, como se aquilo fosse apenas mais um brinquedo. "Ela me ensinou a ligar. Disse que agora é a minha vez de contar." Grace chamou o Dr. Harris imediatamente. Quando ele chegou, examinou o gravador. Não havia fita. Mesmo assim, o som voltava a se repetir quando o botão era pressionado. "Isso não é possível", murmurou. Naquela noite, enquanto analisavam o aparelho, Harris e Grace ouviram novamente a voz. Mas dessa vez, acompanhada de outra, mais fraca, uma criança sussurrando as mesmas palavras, repetindo-as como um eco. "Eles mentiram. Eu não dormi." Harris desligou o gravador e o guardou em uma caixa lacrada. Nenhum som saiu dali novamente. No dia seguinte, Emma começou a falar de forma diferente. Seu tom mudava, sua expressão se transformava. Às vezes, ao brincar com bonecas, assumia uma postura altiva, dramática, com gestos de diva antiga. "A cena precisa de luz", dizia. Outras vezes, caía em tristeza profunda. "Eles achavam que eu era ouro, mas eu só queria ser poeira." Certa noite, durante o jantar, olhou para a mãe e disse, com uma serenidade que parecia adulta: "Você sabia que o corpo é como um figurino? Às vezes, ele não serve mais." Grace não conseguiu responder. No dia seguinte, Dr. Harris organizou uma nova sessão filmada. Perguntou a Emma sobre o caderno preto. A menina respondeu: "Está no cofre, atrás do espelho. Eles esconderam porque tinha nomes." "Que nomes?" "Os irmãos." O silêncio no cômodo foi sufocante. Harris engoliu em seco. "Que irmãos, Emma?" Os 2 que brigaram por mim. Um prometeu amor, o outro prometeu poder, mas nenhum cumpriu." A voz da criança vacilou e lágrimas escorreram de seus olhos. Grace se aproximou, abraçando-a. "Está tudo bem, amor. Você está aqui comigo." Mas a menina sussurrou entre soluços: "Não, mamãe, eu ainda estou lá." Alice. Nos dias que seguiram, o ar da casa parecia carregar uma energia estranha, quase elétrica. As lâmpadas piscavam, rádios ligavam sozinhos. O Dr. Harris começou a sentir mal-estar durante as sessões, dores de cabeça intensas e zumbidos. Em uma tarde, ele recebeu uma ligação de um número restrito. Do outro lado, uma voz masculina firme: "Pare agora, o caso está sendo monitorado."
Não há interesse em reabrir fantasmas. A ligação caiu antes que ele pudesse responder. Decidido a entender, Harris procurou registros antigos. Conseguiu acesso a cópias do inquérito sobre a morte de Marilyn. Entre os anexos, uma anotação feita a lápis. Relatório incompleto. Testemunha mencionou vozes no cômodo vizinho, suprimido a pedido do procurador. Ele levou o documento até Grace. Ela está lembrando o que foi silenciado. Enquanto conversavam, Emma apareceu à porta. Eles estão aqui. Quem, querida? Perguntou Grace. Os de terno. Eles não querem que eu fale. As luzes se apagaram. Por alguns segundos, o cômodo mergulhou na escuridão. Harris ouviu um som metálico, como um clique de câmera. Quando a energia voltou, a menina estava imóvel, olhando para o nada. No centro da mesa havia uma fotografia que ninguém havia colocado ali. Era antiga, em preto e branco, mostrando uma mulher de costas diante de um espelho, a silhueta inconfundível de Marilyn Monroe. Mas o que assustou Grace não foi a foto. Foi o reflexo no espelho. No lugar do rosto da atriz havia o de Emma. O pesquisador levou a imagem para a análise, mas não encontrou indícios de montagem. O negativo mostrava o mesmo detalhe. Após esse episódio, Grace começou a ter sonhos com uma mulher de vestido branco, caminhando entre névoas e pedindo: "Não deixe que eles apaguem meu nome." Certa manhã, Emma acordou e disse calmamente: "Ela quer justiça, mamãe. Disse que a história precisa ser contada como foi." Grace olhou para a filha e, pela primeira vez, sentiu que não era apenas uma criança falando. Era uma voz antiga, cansada, tentando atravessar o tempo. E em seu olhar havia algo que nenhuma explicação científica conseguiria apagar. Após o episódio da fotografia, nada mais foi igual. Grace passou a viver em um estado constante de alerta. O som de passos noturnos, vozes ao longe, lâmpadas piscando sem motivo. Era como se algo, ou alguém, estivesse tentando atravessar o tempo e ser ouvido. Emma, cada vez mais silenciosa, parecia absorver o peso de duas vidas. Às vezes, observava o vazio com uma expressão de melancolia adulta, outras ria sozinha, como se falasse com alguém invisível. O Dr. Harris, por sua vez, mergulhou em uma investigação obsessiva. A foto, o gravador, os sonhos, tudo apontava para uma mesma direção. O mistério que rondava a morte de Marilyn Monroe. Em seu escritório, cercado por recortes de jornais, ele montava uma linha do tempo. E no centro dela havia um intervalo de 33 minutos. 33 minutos entre o último telefonema da atriz e o momento em que o corpo foi encontrado. 33 minutos de silêncio. "É ali que está a chave", escreveu em seu caderno. Enquanto isso, Emma começou a desenhar espirais. Em cada uma frase. O tempo se dobra quando a verdade é esquecida. Grace observava aquilo com um misto de fascínio e medo. Quando perguntou o que significavam, a menina respondeu: "Ela disse que ainda está presa naquele quarto, que precisa ser ouvida." Certa noite, a mãe acordou com um sussurro vindo do quarto da filha. Abriu a porta e viu Emma em frente ao espelho de novo. "Querida, o que está fazendo?" "Ensaiando." "Ensaiando o quê?" "A última cena." O tom era sereno, quase teatral. Grace sentiu o corpo gelar. No dia seguinte, levou a filha a um parque tentando distraí-la. Mas até sob o sol, a menina parecia desconectada. Parou diante de uma fonte e disse, olhando o reflexo da água: "Foi assim. Eu olhei e não vi mais ninguém." Harris sugeriu uma nova sessão de regressão controlada, apenas observacional. Grace hesitou, mas acabou aceitando. A sala foi preparada com gravadores, câmeras e iluminação suave. Emma foi instruída a relaxar e, em poucos minutos, começou a falar com voz baixa, distante. Eles entraram. O quarto estava escuro. Eu ouvi 2 passos. Um deles disse: "Está feito." As palavras congelaram o ar. Harris perguntou calmamente: "Você sabe quem eram?" A menina fez silêncio, respirou fundo e respondeu: "O que usava o anel de ouro?" Ele estava com raiva. O outro só observava.
O pesquisador tremia. Entre os relatórios de 1962, havia uma menção a um anel de ouro deixado sobre a mesa, nunca identificado. Nos dias seguintes, Harris foi procurado por um homem desconhecido. Alto, grisalho, vestindo terno escuro, disse-se repórter, mas não apresentou credenciais. Há informações que vocês não deveriam buscar, doutor. Marilyn foi o preço de um segredo. E então foi embora, deixando sobre a mesa um envelope pardo. Dentro, uma cópia borrada de uma fotografia policial inédita. Mostrava a cama da atriz, com algo que jamais fora divulgado, 2 taças de vinho lado a lado. Quando mostrou a imagem a Grace, ela desabou em prantos. Emma desenhou isso há semanas. A menina parecia sentir o peso de tudo aquilo. Começou a ter febres sem causa médica, dizia ouvir músicas de outra época e cantarolava versos que jamais ouvira antes, letras de canções que Marilyn ensaiava, mas nunca chegou a gravar. Uma noite, Grace a encontrou dormindo, murmurando: "Don't make me go back, they are still there." Não me faça voltar, eles ainda estão lá. No mesmo período, o Dr. Harris recebeu a visita de um ex-detetive de Los Angeles aposentado, que trabalhara brevemente no caso em 1962. O relatório foi manipulado, confessou o homem. As ordens vieram de cima. Quando cheguei, ela ainda respirava. Harris gravou a conversa, mas o áudio ficou corrompido. Apenas uma frase sobreviveu. Ela tentou falar, mas alguém desligou o telefone. Enquanto isso, Emma parecia cada vez mais próxima de algo. Certa tarde, pediu para ir até um estúdio antigo no centro da cidade, um prédio abandonado que antes pertencera à Fox. Grace recusou, mas ela insistiu. É lá que eu preciso lembrar. Foi lá que tudo começou. Quando finalmente cedeu, as duas foram acompanhadas por Harris. O lugar estava coberto de poeira, mas assim que entraram, Emma parou diante de uma parede e começou a cantarolar baixinho. Era a mesma melodia que o pesquisador ouvira em uma gravação perdida de Marilyn. De repente, a menina colocou a mão sobre a parede e disse: "Aqui tem uma foto minha." Eles esconderam. Harris, curioso, retirou parte do reboco. Atrás, colado no tijolo, havia um pedaço de papel amarelado. Um recorte de jornal com o título "Marilyn Monroe volta a gravar após meses de afastamento." No canto inferior, alguém havia escrito à mão: "O último ensaio." A respiração de Grace ficou trêmula. Emma olhou para ela e, com a voz de quem se despedia, murmurou: "Agora eu lembro." Eles fecharam as cortinas e, por um instante, o som distante de uma câmera fotográfica ecoou pelo corredor vazio. O dia amanheceu cinzento e o ar trazia uma sensação de presságio. Grace não dormira. Emma passara a noite inquieta, murmurando palavras desconexas, como se lutasse contra algo dentro de si. O relógio do quarto marcava 3h33, parado, mesmo com as pilhas novas. Quando o sol começou a nascer, a menina se levantou, vestiu um vestido branco, o mesmo que usara em uma festa infantil meses antes, e disse calmamente: "Ela quer voltar para casa." Grace tentou impedi-la, mas Emma caminhou até a porta com a determinação de alguém que já conhecia o destino. O Dr. Harris chegou pouco depois, alarmado por uma mensagem que recebera na madrugada. "Hoje é o dia." Sem saber por quê, os três voltaram ao velho estúdio abandonado, o mesmo em que Emma dissera haver uma foto escondida. O vento cortava as janelas quebradas, fazendo cortinas de poeira dançarem como fantasmas. Ao entrar, a menina parou no centro do salão, olhou para o teto e sussurrou: "As luzes eram assim, quentes, cegavam." Harris observava sem conseguir intervir. Havia algo diferente naquela voz. Não era a de uma criança, nem o timbre puro da inocência. Havia melancolia, dor e uma autoridade suave, como se carregasse o eco de milhares de aplausos esquecidos. "Emma, você lembra onde está?" perguntou ele. A menina olhou para ele, sorrindo. "No mesmo lugar onde ela morreu. Só que antes." O vento soprou forte. As lâmpadas antigas, desligadas há décadas, começaram a piscar.
Um zumbido preencheu o ar, vibrando no peito de todos. E então, o som, uma respiração, feminina, profunda. Do fundo do salão, uma sombra se formou. A princípio, um contorno, depois uma figura mais nítida, o brilho dourado de cabelos que pareciam refletir uma luz inexistente. Grace recuou instintivamente. Harris permaneceu imóvel. Emma estendeu a mão. Você pode descansar agora. A figura aproximou-se, não andava, deslizava, como se o ar a sustentasse. A temperatura caiu, e o ar se encheu de perfume doce, familiar. Grace reconheceu o cheiro, jasmim e talco, o mesmo que encontrara nos lençóis antigos da casa onde a filha dizia ter morrido. A aparição parou diante da menina. As duas se encararam, e o tempo pareceu parar. O olhar de Emma refletia o da mulher, como se fossem o mesmo espelho em duas vidas diferentes. A figura estendeu a mão e tocou o rosto da criança com ternura. Uma lágrima desceu pelo rosto de ambas ao mesmo tempo. Harris, tentando manter a lucidez, sussurrou. O que está acontecendo, Emma? E ela respondeu com a voz de outra pessoa. Madura, rouca, inconfundível. Estou inteira de novo. Nesse instante, todas as lâmpadas do estúdio acenderam de uma vez, lançando uma luz branca intensa que obrigou Grace e Harris a cobrirem os olhos. Quando voltaram a enxergar, Emma estava deitada no chão, inconsciente. A figura desaparecera. Harris correu até ela. Pulsação normal. Respiração estável. A menina abriu os olhos lentamente e por alguns segundos parecia desorientada. Depois, sussurrou. Mamãe? Grace chorava, abraçando-a. Sim, meu amor, sou eu. Está tudo bem. Ela foi embora. Quem foi embora, querida? Emma olhou para o teto e respondeu serena. A mulher triste. Ela agradeceu. O doutor notou algo curioso. No chão, onde a figura estivera, havia uma marca circular, como se o piso tivesse sido levemente queimado por luz. E no centro, um pequeno objeto metálico, antigo, dourado. Quando o pegou, reconheceu imediatamente um anel com a inscrição MM Always. Dias depois, o anel desapareceu misteriosamente do laboratório onde fora guardado. Nenhum registro de entrada ou saída. Emma, por outro lado, começou a mudar. Suas falas sobre o passado cessaram. Voltou a rir, brincar e desenhar. Os sonhos cessaram. Quando Grace perguntou se ela ainda se lembrava de Marilyn, a menina sorriu e disse, de quem? Mas o mais inquietante veio depois. Durante uma visita de rotina, Harris mostrou à menina uma fotografia antiga de Marilyn em um estúdio, tirada no verão de 1955. Ao fundo, uma janela em arco deixava o sol entrar. Emma olhou a imagem atentamente e, com a naturalidade de quem reconhece o próprio reflexo, apontou. Foi aqui que ela me encontrou. Grace sentiu o corpo estremecer. Naquela noite, o Dr. Harris escreveu em seu diário, não tenho mais dúvidas, o elo entre memória e alma é real. A energia não morre, apenas muda de voz. Hoje testemunhei o impossível, mas nem todos dormiram em paz. No dia seguinte, um carro preto foi visto parado por horas em frente à casa de Grace. Dentro, 2 homens observavam em silêncio. Quando ela saiu para confrontá-los, o veículo desapareceu na esquina. E naquele mesmo instante, o relógio da parede, que estava parado há semanas, voltou a funcionar, marcando exatamente 00:05. A hora exata da morte de Marilyn Monroe. Os dias que se seguiram foram de um silêncio quase reverente. O caso, que antes parecia uma sequência de coincidências estranhas, agora carregava o peso do impossível. O Dr. Harris, abalado e exausto, trancou suas anotações. Grace evitava tocar no assunto. E Emma, como se tivesse se libertado de um fardo antigo, voltara a ser apenas uma criança. Mas o ar da casa continuava diferente. Às vezes, o som suave de uma melodia antiga atravessava o corredor, vindo de lugar nenhum. A mesma canção que Marilyn costumava cantar em ensaios. Outras vezes, o perfume de jasmim e talco surgia brevemente, desaparecendo logo em seguida. Grace aprendeu a não temer esses sinais.
pareciam ecos, despedidas gentis de algo que já não pertencia a este tempo. O Dr. Harris, por outro lado, não conseguia descansar. Passava noites revendo as gravações, as transcrições, as fotos. Tudo o levava a uma conclusão desconfortável. Emma não era apenas uma criança com lembranças de outra vida. Ela fora o canal de algo muito maior, uma ponte entre o silêncio e a verdade. Certa manhã, ele recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia uma única folha de papel e um recorte de jornal amarelado. No topo lia-se: Marilyn Monroe's Secret Diary Never Recovered. Abaixo, uma frase escrita à mão, em tinta vermelha: algumas portas só se abrem quando alguém lembra de onde veio. Harris fechou o envelope com as mãos trêmulas. O detalhe que o deixou sem ar foi o que estava no verso do recorte. Uma impressão digital feminina marcada em pó dourado. Decidiu visitar Grace uma última vez. Levou flores e o olhar de quem carregava algo que não sabia como dizer. A casa estava calma. Emma brincava no jardim, rindo, o sol refletindo nos cabelos loiros. Ela parece bem, disse ele, tentando sorrir. Mais leve do que nunca, respondeu Grace. Desde aquele dia, ela não fala mais da outra vida. É como se tivesse adormecido de verdade pela primeira vez. Harris hesitou antes de mostrar o recorte. Acho que alguém quer que isso termine de forma diferente. Grace olhou o papel, depois o devolveu sem surpresa. Talvez já tenha terminado, doutor. Só não da maneira que esperávamos. E conversa foi interrompida por Emma, que se aproximou trazendo um pequeno colar dourado nas mãos. Achei isso na grama. Era um pingente em forma de coração, antigo, com as iniciais MM gravadas delicadamente. Grace olhou para Harris. Você trouxe isso? Ele negou com um aceno. A menina colocou o colar no pescoço e sorriu. Ela disse que é meu agora. O vento soprou leve, e por um instante ambos juraram ouvir uma risada feminina ao longe, suave, libertadora. Naquela noite, Harris escreveu a última página de seu relatório. O tempo não apaga o que foi sentido, apenas muda o endereço da memória. O que presenciei não é um caso de reencarnação, mas de reconciliação. Duas almas que precisavam se encontrar para encerrar o mesmo silêncio. Depois disso, nunca mais falou publicamente sobre o assunto. Suas anotações desapareceram misteriosamente do laboratório semanas depois, junto com o anel que haviam guardado. Grace, por sua vez, decidiu se mudar com Emma para uma cidade pequena no norte da Califórnia. Queria recomeçar, mas sempre às 00:05 o relógio da cozinha parava por exatos 30 segundos e depois voltava a funcionar sozinho. Uma madrugada, acordou com o som de alguém cantando no corredor. Levantou-se, seguiu a voz e encontrou a filha parada diante do espelho. Emma! A menina virou-se e sorriu. Ela está feliz agora, mamãe. Diz que as luzes finalmente se apagaram. Você ainda fala com ela? Não mais. Só ouviu o obrigado. Grace a abraçou com lágrimas contidas. O perfume familiar preencheu o quarto, e o silêncio que veio depois não era de medo, mas de paz. Nos meses seguintes, Emma cresceu saudável, curiosa e criativa. Nunca mais falou de Hollywood, nem de memórias estranhas. Mas havia algo em seu olhar, uma serenidade antiga, como se tivesse aprendido algo que o tempo ainda não sabia explicar. Certo dia, durante uma aula de arte na escola, pintou uma mulher de vestido branco sob um holofote, sorrindo. No canto da tela, escreveu em letras pequenas: Now I can rest. Agora posso descansar. A professora, emocionada, perguntou o que aquilo significava. Emma respondeu com a simplicidade de quem não sente necessidade de provar nada. É sobre lembrar quem fomos, para poder ser quem somos. E sorriu como quem conhece o fim de uma história que o mundo ainda tenta entender. Com o passar dos meses, o caso de Emma começou a ganhar discretamente a atenção de círculos restritos de pesquisadores. O Dr. Harris, mesmo afastado publicamente, tornou-se alvo de perguntas de jornalistas, documentaristas e curiosos. Todos queriam saber o mesmo.
Você acredita que Emma é realmente a reencarnação de Marilyn Monroe? Ele nunca respondia de forma direta. Dizia apenas: a alma não carrega o nome, carrega o propósito. Mas algo o inquietava. Uma antiga colega de universidade, especialista em estudos sobre consciência, lhe enviou um artigo pouco conhecido. O texto mencionava uma série de retornos documentados desde a década de 60. Pessoas que afirmavam carregar memórias de artistas e figuras públicas falecidas de forma trágica. Um dos casos descrevia uma jovem de Nova York, em 1974, que dizia sonhar repetidamente com os últimos momentos de Marilyn. O detalhe que o deixou sem fôlego foi o relato de que a jovem também citara um caderno preto e um anel dourado. Era como se a lembrança estivesse passando de corpo em corpo, aguardando o momento certo para se completar. Enquanto isso, Grace notava pequenas coincidências que pareciam orquestradas pelo destino. O colar de coração que Emma encontrara no jardim nunca escurecia, mesmo sem limpeza. Às vezes, ao colocá-lo, a menina dizia sentir calor no peito, como se alguém estivesse sorrindo por dentro, dizia. Certa tarde, durante uma caminhada, cruzaram com uma mulher idosa que parou ao ver Emma. Meu Deus, ela tem os mesmos olhos. Grace, confusa, perguntou se a conhecia. A mulher revelou ter sido maquiadora assistente nos últimos filmes de Marilyn. Seu nome era Margaret Hall. Eu vi aqueles olhos chorarem mais de uma vez, e nunca pensei que os veria novamente. A coincidência parecia absurda. Margaret visitou a família no dia seguinte. Trouxe uma pequena caixa com objetos antigos, fotos, recortes e uma fita de áudio gravada durante um ensaio de 1960. Quando Emma ouviu a voz de Marilyn cantando, ficou imóvel e lágrimas silenciosas escorreram. Ela estava triste nesse dia, disse. Como sabe? Perguntou Margaret. Porque eu lembro do gosto do café. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Margaret, emocionada, contou algo que nunca havia dito publicamente. No último mês, Marilyn falava sobre recomeçar. Dizia que queria nascer de novo, num corpo pequeno e livre. Essa frase ficou ecoando na mente de todos. No mesmo período, Harris descobriu algo ainda mais perturbador. Ao revisar registros de batimentos cardíacos da noite da morte da atriz, obtidos de um relatório médico sigiloso, notou uma anomalia. O traçado do monitor apresentava uma sequência irregular de 33 segundos, seguida por uma linha que retomava a pulsação normal. Era como se por um breve instante a vida tivesse retornado. 33 segundos de volta à consciência, escreveu ele em seu diário. Tempo suficiente para desejar viver novamente. E se aquele desejo foi o que deu origem a Emma? Grace, por sua vez, começou a ter sonhos vívidos. Via um palco iluminado e uma multidão aplaudindo. No centro, Emma, mas não como criança. Era uma mulher adulta, de vestido branco, sorrindo com serenidade. No sonho, uma voz dizia: desta vez, ela foi amada como sempre quis. Esses sonhos se tornaram recorrentes. E em cada um, o mesmo detalhe. O relógio do palco sempre marcava 0005. O Dr. Harris tentou registrar fenômenos físicos em torno de Emma. Usou detectores de campo eletromagnético, microfones sensíveis e câmeras térmicas. Nada em comum. Até uma madrugada em que o equipamento captou uma sequência curta de palavras quase imperceptíveis. Obrigada por lembrar. A gravação foi autenticada. Nenhum ruído ambiente, nenhum indício de manipulação. Pouco depois, uma produtora de documentários tentou comprar os direitos sobre a história. Grace recusou. Não é para vender, é para respeitar. A mulher insistiu, argumentando que o mundo precisava saber. Mas Grace respondeu algo que se tornaria uma das frases mais lembradas de todo o caso. O mundo não precisa de mais uma estrela. Precisa aprender a deixar as almas em paz. O caso foi arquivado e as conversas sobre ele se tornaram raras. Harris se aposentou e mudou-se para o interior.
mas em cartas enviadas a poucos amigos, escreveu sobre um fenômeno cíclico, algo que transcende vidas individuais, um eco contínuo de memórias que buscam reconciliação. Talvez o tempo não ande em linha reta, escreveu. Talvez ele seja um espelho, e algumas histórias precisem ser refletidas até que aprendam a se perdoar. Enquanto isso, Emma crescia. À medida que envelhecia, a semelhança física com Marilyn se tornava inquietante. O sorriso, o olhar, até o timbre suave da voz. Mas, curiosamente, ela não demonstrava interesse algum por fama ou cinema. Queria ser escritora. E, aos 8 anos, começou a escrever um livro intitulado A Mulher do Espelho. Nas primeiras páginas, escreveu: ela morreu olhando o reflexo de si mesma. Agora sou eu quem escreve para que a história tenha um final diferente. Anos haviam se passado desde que Emma escrevera A Mulher do Espelho. O livro, nunca publicado, permanecia guardado em uma gaveta de madeira antiga no quarto da mãe. Grace achava que o silêncio havia finalmente vencido o mistério, que a vida seguia um curso normal. Mas o passado, como sempre, esperava o momento certo para respirar de novo. Tudo começou em uma noite comum. Emma, agora com 9 anos, acordou de repente, chorando. Disse que ouvira alguém chamando seu nome, uma voz suave, quase familiar. Ela disse que precisa que eu volte, que ainda tem uma página faltando. Grace tentou acalmá-la, mas percebeu que algo mudara. A menina estava pálida, com olheiras fundas, e sua voz tinha um tom mais grave do que o habitual. No dia seguinte, ao abrir a gaveta onde guardava o caderno de Emma, encontrou as folhas remexidas. Havia uma nova página que não estava ali antes. Escrita com uma caligrafia mais madura, trazia apenas uma frase: eles ainda mentem sobre mim. A caligrafia não era de Emma. Grace procurou o Dr. Harris, que, mesmo aposentado, aceitou visitá-las. Trouxe consigo uma maleta com instrumentos de gravação e medição de frequência. Durante a conversa, Emma parecia normal, mas em determinado momento olhou para ele e perguntou com um sorriso enigmático: você acredita mesmo que a morte é o fim, doutor? Ele ficou em silêncio. Por que pergunta isso, Emma? Porque ela disse que você sonha com ela. Harris ficou pálido. Nenhum deles sabia, mas há anos ele sonhava recorrentemente com uma mulher loira, caminhando em um corredor de luz. Jamais havia contado a ninguém. Nos dias seguintes, a casa voltou a apresentar os mesmos sinais de antes. O perfume doce, as lâmpadas que piscavam, os ruídos de passos à noite. Grace começou a ouvir sussurros vindos do quarto da filha. Quando se aproximava, o som cessava. Certa madrugada, Emma apareceu parada na porta do quarto da mãe. Ela quer que você saiba que não foi acidente. Grace a abraçou, chorando. Querida, por favor, não fala assim. Ela diz que a verdade ainda está guardada. Nana, guardada onde? A menina olhou para o espelho da parede e respondeu: no reflexo. Na manhã seguinte, Harris decidiu investigar de forma mais profunda. Levou uma câmera infravermelha e posicionou-a diante do espelho do quarto de Emma. Durante 3 noites, nada aconteceu. Mas na quarta, às 00:05, o visor captou uma silhueta branca atrás da menina adormecida, o contorno de uma mulher curvada sobre a cama. A gravação durou apenas 7 segundos antes de o equipamento falhar. O vídeo foi analisado por técnicos independentes, que não encontraram indícios de manipulação. Grace começou a questionar se o fenômeno estava realmente ligado à filha ou se algo maior usava Emma como ponto de contato. Durante uma visita ao antigo estúdio abandonado, Harris encontrou a parede onde antes haviam achado o recorte de jornal. Curiosamente, o reboco parecia recente, como se alguém o tivesse restaurado. No chão, um símbolo riscado. Um círculo cortado por uma linha vertical, o mesmo desenho que Emma fazia quando falava sobre o espelho do tempo. Ele fotografou e levou a imagem até um simbologista que estudava ícones ocultos em Hollywood. O especialista revelou que aquele símbolo era antigo, usado em rituais de transposição de identidade.
uma crença de que certas almas se refletem através do espelho físico durante momentos de transição. Eles acreditavam que a morte não era o fim, explicou o homem, apenas uma mudança de espelho. Naquela noite, Harry sonhou novamente com o corredor de luz, mas dessa vez a mulher se virou. Era Marilyn. Ela olhou para ele e disse: "Vocês acharam que eu dormi, mas ninguém dorme quando a verdade é esquecida." Ele acordou suando, com o som de um telefone antigo tocando ao longe. Enquanto isso, Emma passou a escrever compulsivamente. Folhas e mais folhas de frases desconexas, como se alguém ditasse o texto. Em uma delas estava rabiscado: "A fita ainda existe. A voz está presa." Grace levou os papéis ao doutor. Ele cruzou as informações e descobriu que, em 1962, uma das últimas gravações de Marilyn, uma fita de ensaio feita no dia anterior à sua morte, foi catalogada, mas nunca localizada. O número de registro da fita era 847 mm. O mesmo número que Emma desenhara anos atrás, quando tinha apenas 4 anos. Dessa vez, Harris não conseguiu duvidar. Algo ainda estava se movendo entre as linhas do tempo. Nos dias que se seguiram, a menina parou de falar do assunto. Mas, todas as noites, às 00:05, o espelho do quarto ficava embaçado, como se alguém respirasse do outro lado. Certa madrugada, Grace ouviu um sussurro vindo do vidro. Chegou perto o bastante para perceber as palavras: "Agora você sabe." No reflexo, por um breve instante, o rosto que a olhava não era o dela, mas o de Marilyn Monroe, sorrindo com serenidade. Grace recuou e o espelho limpou-se sozinho. O relógio, mais uma vez, marcava 00:05. O tempo, dizem, apaga tudo, mas há memórias que se recusam a morrer. Para Grace, os anos seguintes foram como viver entre dois mundos, o da vida comum e o das lembranças que não lhe pertenciam. Emma crescera, tornara-se uma pré-adolescente tranquila, e o caso, antes tão vivo, agora parecia apenas uma sombra distante. Mas algumas sombras nunca desaparecem, elas apenas se moldam à luz. Desde o episódio do espelho, algo dentro de Grace havia mudado. Já não via a morte da mesma forma. Às vezes, observava a filha e sentia que aquele olhar calmo, aquele jeito sereno de falar, era o eco de alguém que aprendera, enfim, a descansar. Em momentos de silêncio, ela ainda sentia o perfume leve de jasmim no ar, o mesmo que a acompanhou desde o início. O Dr. Harris, agora com mais de 70 anos, passava os dias revendo suas anotações. Publicamente nunca mencionou o caso de Emma, mas em seu diário pessoal escreveu: "Acredito que algumas almas são mensageiras. Não voltam por arrependimento, mas por completude. Quando uma história termina em silêncio, o universo encontra um corpo que saiba dizer o que faltou." Ele também mencionou algo que nunca revelou a Grace. Em uma de suas últimas visitas, Emma lhe entregou um papel dobrado, dizendo: "Ela pediu para te dar." No papel, escrito em tinta vermelha, havia apenas uma frase: "O telefone tocou 3 vezes." Harris reconheceu imediatamente a referência. Nos relatórios da investigação de 1962, constava que, antes de ser encontrada, Marilyn havia feito 3 ligações, todas não atendidas. O doutor nunca contou isso a ninguém. Enquanto o mundo seguia seu curso, pequenas coincidências começaram a surgir. Um colecionador anônimo encontrou, em um leilão particular, uma fita de áudio sem identificação, contendo uma gravação incompleta de voz feminina. As palavras eram sussurradas e quase imperceptíveis, mas uma frase podia ser ouvida com clareza. "Don't forget me. I'm still here." Não me esqueça. Ainda estou aqui." A fita foi enviada para análise, mas logo desapareceu. O colecionador, segundo relatos, vendeu tudo e mudou-se sem deixar rastro. Grace, por sua vez, tentava viver uma vida simples, mas às vezes acordava de madrugada e via Emma sentada diante do espelho, apenas observando seu próprio reflexo. "O que tanto olha, querida?" "Eu estou aprendendo a ficar inteira." A resposta parecia inocente, mas havia um peso oculto nela.
O tempo passou e Emma começou a escrever um novo livro. Não uma continuação de A Mulher do Espelho, mas algo diferente. Chamava-se O Último Ensaio. Era uma narrativa em primeira pessoa, sobre uma mulher que acorda em outro corpo e precisa descobrir quem é antes que o passado a encontre. Quando Grace perguntou se era ficção, a filha respondeu: toda lembrança é uma ficção que o coração insiste em chamar de verdade. O Dr. Harris, já debilitado, leu o manuscrito e escreveu no prefácio: se a arte é a reencarnação da alma, talvez Emma tenha feito o que Marilyn sempre quis, contar sua história sem precisar de aplausos. O livro nunca chegou a ser publicado. Emma não quis. Disse que era apenas para quem precisava entender. Certa tarde, ela e a mãe visitaram o litoral da Califórnia. O vento era forte, o céu cor de prata. Emma caminhou até a beira do mar e ficou observando as ondas por longos minutos. Então, disse calmamente: ela está feliz agora. Disse que o barulho do mar é igual ao som dos aplausos, só que mais sincero. Grace sorriu, com lágrimas contidas. Você fala dela como se fosse alguém muito próximo. É que, de alguma forma, eu ainda sou. Naquela noite, enquanto dormia, Grace sonhou com uma mulher caminhando por um corredor iluminado. Vestia branco e sorria. Em suas mãos, segurava um espelho pequeno. Antes de desaparecer, olhou diretamente para ela e disse: obrigada por cuidar de mim. Ao acordar, sentiu o cheiro de jasmim preencher o quarto. O Dr. Harris faleceu 1 ano depois, e entre seus pertences encontraram um envelope lacrado. Dentro havia uma fotografia. Emma, ainda criança, em frente a um espelho. No reflexo, o rosto dela parecia mais velho, quase idêntico ao de Marilyn Monroe. No verso da foto, Harris escrevera suas últimas palavras conhecidas. A verdade sobre a alma é simples. Ela nunca morre. Apenas muda de rosto para continuar aprendendo a amar. Após sua morte, Grace guardou tudo em uma caixa e a selou, deixando apenas uma carta para a filha. Se um dia o mundo te perguntar quem você foi, diga apenas que foi alguém que lembrou, porque lembrar é a forma mais pura de continuar viva. Hoje, a caixa permanece fechada, guardada no sótão. E às vezes, ao pôr do sol, quando a luz atravessa o espelho do quarto, um brilho dourado reflete na parede, suave, como uma presença que observa em silêncio. E naquele instante, Grace entende. A história não acabou. Ela apenas aprendeu a respirar em paz. O tempo tem o dom de transformar até o mistério mais profundo em memória suave. Os anos passaram e Emma cresceu. Tornou-se uma jovem serena, de fala calma e olhar doce, como quem carrega uma sabedoria que não se aprende em livros. O passado, com toda a sua carga de espanto, tornara-se um eco distante, mas nunca um esquecimento. Grace, agora com cabelos grisalhos, vivia com a filha em uma pequena casa próxima à costa, onde o som das ondas parecia embalar os dias. Às vezes, ao entardecer, elas se sentavam na varanda observando o mar. Mamãe, você acredita que as pessoas voltam? Perguntou Emma certa vez. Grace sorriu. Acredito que o amor nunca vai embora. E se ele precisa voltar, encontra um corpo para isso. A jovem assentiu, olhando o horizonte. Acho que foi o que aconteceu comigo. Eu voltei por amor, não por dor. Essas palavras confortaram Grace. Depois de tantos anos de medo e dúvida, restava apenas gratidão. O colar dourado com as iniciais MM ainda estava com Emma. Tornara-se uma espécie de amuleto. Certa noite, o fecho quebrou e o pingente caiu no chão, se abrindo em 2 partes. Dentro havia uma minúscula fotografia em preto e branco, o rosto sorridente de Marilyn Monroe. Grace ficou imóvel. Você sabia que havia algo dentro? Não. Acho que era para ser descoberto agora. Emma guardou o colar em uma caixa de veludo e escreveu em um papel: as histórias se fecham quando estamos prontos. Algumas semanas depois, recebeu uma carta inesperada. Era de um editor de Los Angeles, interessado em publicar O Último Ensaio. Ele afirmava ter lido o manuscrito, embora Grace soubesse que ele nunca fora enviado a ninguém.
Quando o homem insistiu em marcar uma reunião, Emma recusou educadamente. A história já cumpriu o que precisava. Se for contada de novo, perde a alma. E, de fato, o livro nunca veio à tona. Mas cópias datilografadas começaram a circular anonimamente em fóruns de espiritualidade e grupos literários. A autoria nunca foi confirmada, e o texto terminou por se tornar uma lenda urbana. O livro que teria sido ditado por Marilyn em outra vida. Certa noite, ao organizar papéis antigos, Grace encontrou o diário do Dr. Harris. Dentro dele, uma anotação que nunca havia lido. Em 1962, ela disse que voltaria como alguém que amasse, sem precisar ser amada em troca. Talvez essa tenha sido sua redenção. Grace fechou o diário, respirando fundo. Então foi isso, murmurou. Ela só queria aprender o amor que o mundo lhe negou. O espelho do quarto de Emma, aquele mesmo que por anos havia refletido mais do que deveria, estava coberto por um lençol branco. Quando a mãe perguntou se ela pretendia jogá-lo fora, a jovem respondeu: "Não, ele já me devolveu o que faltava. Agora pode descansar." No dia seguinte, decidiram enterrá-lo no jardim, ao lado de uma roseira branca que Emma havia plantado quando criança. Enquanto cavavam, o colar dourado caiu do bolso de Grace e, sem perceber, ficou entre as raízes. Quando a chuva veio à noite, o solo o cobriu por completo, como se o passado aceitasse, enfim, ser esquecido. Os anos seguiram tranquilos. Emma se formou em literatura, mudou-se para o interior e passou a dar aulas de escrita criativa. Era querida pelos alunos, que a descreviam como uma mulher que falava como se tivesse vivido 1000 vidas. Em uma de suas últimas aulas, escreveu no quadro: "O tempo é apenas um palco. As histórias que deixamos para trás são os aplausos que ecoam quando as luzes se apagam." Poucos sabiam, mas essa era uma frase dita por Marilyn em uma entrevista nunca exibida. Na noite de seu aniversário de 25 anos, Emma organizou um pequeno jantar com amigos e a mãe. Riram, cantaram, brindaram à vida. Quando o relógio marcou 00:05, as luzes piscaram brevemente e o perfume de jasmim preencheu o ambiente. Grace sorriu com os olhos marejados. "Você sentiu?" Emma apenas assentiu, serena. Ela veio, mas agora só para celebrar. O relógio voltou a funcionar normalmente. Nenhum sinal, nenhuma sombra, apenas uma leve brisa que atravessou a janela e fez as cortinas balançarem, como uma última despedida. Na manhã seguinte, o jardim amanheceu coberto por pétalas brancas. A roseira florescera durante a noite. Grace entendeu a mensagem. O ciclo estava completo. Mas às vezes, ao amanhecer, quando o sol toca o espelho guardado no sótão, um reflexo dourado ainda aparece na parede, e se alguém prestar atenção o suficiente, pode ouvir muito baixo uma voz feminina dizer: "Agora sim, eu estou em paz." O tempo seguiu seu curso, como faz com todas as histórias que ousam existir entre o real e o impossível. A lembrança de Marilyn Monroe, envolta em mistério e brilho, parecia finalmente repousar. E Emma, agora adulta, caminhava pelo mundo como alguém que carregava não o peso do passado, mas a leveza de quem o compreendeu. A vida em torno dela tornara-se simples. Dava aulas, escrevia cartas, cultivava flores no jardim. De vez em quando, sentava-se perto da janela ao entardecer, observando o reflexo do sol dourado no vidro. Nesses momentos, sorria sozinha. Um sorriso que não era só dela, mas de todas as mulheres que, em algum ponto da história, desejaram ser lembradas pelo que realmente eram. Certa tarde, ao revisar uma caixa antiga de lembranças, Emma encontrou o colar dourado com as iniciais MM. O metal, intacto, brilhava, como se o tempo jamais tivesse passado. Abriu o relicário e olhou a pequena foto lá dentro. Por um instante, sentiu um calor suave no peito e uma paz profunda, como se aquela mulher do retrato sorrisse não por ela, mas através dela. Grace, agora envelhecida, observava a filha com orgulho silencioso. Sabia que, de algum modo, havia sido escolhida para testemunhar algo sagrado, não um milagre, mas uma restauração.
uma alma que atravessara o esquecimento para aprender o amor que o mundo lhe negara. Naquela noite, enquanto o céu se cobria de estrelas, Emma abriu o caderno onde escrevera A Mulher do Espelho. Leu em voz baixa as primeiras linhas, escritas tantos anos antes, ainda na infância. Ela morreu olhando o reflexo, tentando se lembrar de quem era antes de ser um nome. Fechou o caderno, sorriu e acrescentou uma última frase. Agora ela se lembra. Ao amanhecer, o vento soprava diferente. Grace acordou com o som de passos suaves vindo da sala. Encontrou a filha sentada na poltrona, com o rosto voltado para a luz nascente. O sol iluminava seus cabelos dourados e, por um instante, Grace viu o impossível. Duas silhuetas sobrepostas, a de Emma e a de Marilyn, unidas no mesmo contorno de luz. Ela não teve medo, apenas deixou que as lágrimas corressem. Emma se virou e disse com a voz serena: Ela está indo, mamãe. Diz que agora é a hora. E você, meu amor? Eu fico, mas não como antes. Agora ela é parte de mim. O relógio na parede marcou 0005, mesmo sendo manhã. E por alguns segundos, o som suave de aplausos distantes encheu o ambiente, como se o universo inteiro se despedisse. Nos dias seguintes, Grace notou que a filha parecia mais radiante, mais presente. Começou a escrever novamente, mas dessa vez, histórias sobre mulheres comuns, anônimas, que encontravam beleza em existir. Não quero falar de quem fui, dizia. Quero falar de quem ainda serei. O Dr. Harris, já falecido, havia deixado um último manuscrito que foi encontrado anos depois. Em uma das páginas, escreveu: A vida é um palco infinito. Alguns papéis são tão intensos que a alma precisa de mais de um ato para concluí-los. O que vimos não foi reencarnação, foi lembrança. E lembrar é o verdadeiro milagre. Décadas se passaram. Grace partiu serenamente em uma manhã de primavera, com o cheiro de jasmim preenchendo o quarto. Emma, agora com cabelos grisalhos, permaneceu em silêncio por muito tempo diante da janela, observando o mar. Depois, pegou o colar e o jogou nas ondas. Volte para casa, murmurou. O pingente desapareceu sob a água, refletindo o último raio de sol. Naquela noite ela sonhou. Estava em um palco iluminado, sozinha, vestindo branco. Uma plateia invisível a observava em silêncio. De repente, uma voz doce ecoou atrás dela. Está pronta para a última cena? Emma sorriu, sem se virar. Não há última cena. Só o descanso. O holofote apagou e a escuridão foi suave, acolhedora, quase maternal. Anos depois, vizinhos contariam que, nas noites calmas de verão, uma melodia distante podia ser ouvida vinda da antiga casa à beira-mar. Uma voz feminina cantando baixinho, entre o riso e o suspiro, algo sobre liberdade e amor. Ninguém nunca identificou de onde vinha. Mas quem conhecia a história dizia que era ela, ou talvez as duas, finalmente em paz, transformadas em canção. E assim, a mulher que viveu, morreu, renasceu e aprendeu a amar, encontrou, enfim, o silêncio que buscava. O espelho que um dia refletiu dor, agora só guarda luz. E no reflexo da eternidade, Marilyn e Emma tornaram-se uma só lembrança. A prova de que o amor, mesmo depois da morte, sempre encontra o caminho de volta.